Você acredita em sinais e sinais que estão te mostrando que você deve sair do seu trabalho? Você acreditaria? Pois bem, meu nome é Amanda Oliveira e nesse vídeo eu vim conversar um pouco com vocês sobre os sinais que a vida dá quando você fica em dúvida de alguma coisa. Recentemente eu tô na dúvida, né? Ainda decidindo, refletindo aí, pensando muito sobre uma mudança de carreira. Para quem não sabe, para quem não me acompanhou muito no Instagram, eu sempre trabalhei em área administrativa, eu tenho cursos técnicos em área administrativa, como logística, administração, eu tenho um ano de técnica em contabilidade, curso a faculdade de administração, vou para o último ano da faculdade já, e os meus trabalhos sempre foram na área administrativa. Eu trabalho, no ano de 2024 eu fiz 10 anos e todos os meus trabalhos foram na área administrativa. Mas, de uns tempos para cá, eu estou me desiludindo com a área administrativa, principalmente na questão salarial. Por que eu falo isso? O piso administrativo, por exemplo, assistente administrativo, coisas assim, né, que são mais os cargos que nós da classe média e baixa temos mais acesso. Esses cargos e funções, eles pagam muito mal e exigem que você tenha um conhecimento como se você fosse gerenciar um negócio, né? Como se você fosse o gerente do negócio. E querem que você execute de uma forma muito boa. Só que eu andei me desiludindo porque durante esses meus 10 anos eu sempre fui aprendiz e estagiária. Então, em empregos eu fui aprendiz, em outros estagiária. Tive muita sorte de muitos lugares que eu passei. Os donos dos negócios terem me acolhido, terem me abraçado, terem me ensinado muito, me desenvolveram muito. Então eu cresci assim profissionalmente desenvolvendo a área administrativa e estratégica, principalmente, né? A questão de relatórios, de decisões estratégicas, esse tipo de coisa. E aí, na hora que chegou aquela vontade, vou procurar agora um cargo que seja registrado, CLT, não deram essa oportunidade. E eu vou contar para vocês como foi a experiência. Tinha uma empresa que eu entreguei o currículo, que ela estava com uma vaga de analista aberto, e nessa empresa a gerente do RH falou que tinha dúvida de me contratar para as funções que ela precisava, porque eu tinha conhecimento demais. Eu já tinha ouvido falar sobre isso e lido no LinkedIn que estava tendo essa onda de pessoas não estarem sendo contratadas para o cargo que elas se candidataram pelo conhecimento que tem, porque a empresa acha que não consegue pagar o suficiente pelo conhecimento que aquela pessoa tem. Aí eles contratam alguém que tem menos conhecimento ali para aquela pessoa também, como se fosse não exigir muito da empresa, sabe? Então, foi um baque para mim quando eu ouvi isso, né, da gerente, quando eu estava no processo de entrevistas com a gerente da área, né, daquela empresa, porque eu não pensei que eu passaria por aquilo, por sempre ter sido aprendiz e estágio, né? E depois teve empresa que me falou que não me contrataria porque eu não tinha experiência de assistente ou alguma experiência CLT. E aí eu fiquei nesses dois extremos. Fiquei um bom tempo me sentindo mal. E depois eu entrei na empresa que eu estou hoje e eu tive outra decepção na área administrativa. Na verdade, eu tive várias, né? Eu tive a decepção do gerente da área hoje olhar para mim e falar: nossa, eu deveria ter te contratado como analista e não como assistente, porque ele percebeu que eu sei fazer algumas coisas, tomar algumas decisões, e eu
virei para ele e falei, então me efetiva como analista, e ele falou que não dava. Então, a vaga que eu sempre quis, quando ele pôde me contratar, ele ficou na dúvida se eu tinha capacidade, conhecimento, preferiu contratar outra pessoa e me contratou como assistente, e eu vi dele depois que ele preferia que eu tivesse sido a assistente dele, já que a assistente... Desculpa, a analista dele, porque a analista não tinha o mesmo conhecimento que eu tinha, né? E também foi quando eu comecei a pensar em sair da casa dos meus pais, porque assim, hoje, atualmente, eu vou fazer 25 anos e moro ainda na casa dos meus pais, e já comecei a sentir aquele peso. Preciso ter minhas coisas, o meu espaço, a minha casa, meu carro, enfim. Quando eu comecei a pôr no papel valor de aluguel, valor de imóvel, valor de água, luz, energia, internet, mercado, tinha dado mais de R$ 2.500, gente. Eu fiz isso em Excel. Eu peguei, por exemplo, o meu namorado que morava sozinho, né? Ele alugava casa, tudo, então eu fui pegando pelos gastos dele, que também não são altos, era um gasto de uma pessoa que tentava muito juntar dinheiro, e mesmo assim não cobriu o meu salário, tipo, o meu salário era bem menor, eu recebo menos do que R$ 2.000, então você hoje não consegue se sustentar assim, né, dessa forma, e não deveria ser assim. E aí foi quando eu percebi que o teto da área administrativa para nós, que não queremos ser gerentes, coordenadores, todos esses cargos altos de liderança, eu sinceramente, antigamente eu tinha muita vontade de pegar esses cargos altos de liderança, mas hoje as pessoas são tão difíceis de lidar que eu prefiro não pegar, porque eu quero ter paz na hora de dormir. Porque as pessoas o tempo todo, elas são tão complicadas, tão difíceis de lidar, de entender, e você não sabe se você pode confiar ou não, se ela tá sendo falsa ou não. Você ficar se preocupando com uma equipe de trabalho, hoje eu não quero mais isso para mim. E cargos mais baixos, eu não quero ficar tendo que fazer bico no meu dia de descanso para ter o dinheiro, que hoje é o que eu vejo, gente. Hoje eu trabalho numa multinacional onde as pessoas que têm 8 anos, 15 anos de empresa, por incrível que pareça, elas têm que fazer Uber à noite e nos descansos remunerados para complementar a renda, porque não é o suficiente. Aí você pode pensar, mas a pessoa ela tá gastando mais do que ganha. Gente, eu com o orçamento ali, levantamento que eu fiz de quanto que eu gastaria indo morar sozinha, o meu salário já não comporta porque o gasto seria maior. Às vezes ela não tá gastando mais do que ela recebe, às vezes são as coisas que estão mais caras do que o salário que a gente tá recebendo. E eu comecei a refletir isso de uns tempos pra cá. E foi aí que eu comecei a ter dúvida se eu continuaria no trabalho que eu tô. Por quê? Ano passado eu me formei em análise e desenvolvimento de sistemas. Infelizmente eu cometi a besteira de não ter ido atrás de estágio na área quando eu estava cursando a faculdade. Hoje eu concluí a faculdade sem uma experiência. Mas a área da tecnologia, ela está crescendo tanto e está sendo tão reconhecida, pagando bem mais, para você às vezes nem ter que lidar muito com pessoas, só tá ali no seu computador, no seu código, malemar uma equipe mais reduzida ali, que eu seriamente comecei a pensar em migrar de área, né? Pelo menos eu passaria nervoso, porque todo trabalho vai fazer a gente passar nervoso, mas eu passaria nervoso sendo bem remunerada a ponto de pelo menos ter as minhas coisas, ou pelo menos ter dinheiro para juntar dinheiro para ir embora do Brasil, como eu contei para vocês em um outro vídeo aí de alguns planos que eu tenho. E eu fiquei muito com essa dúvida, será que eu saio ou não saio do meu trabalho? Isso faz já uns 2 meses que eu estou refletindo isso, desde novembro de 2024, e agora é janeiro já de 2025. E aí, faz 2 dias, né, que eu sentei para fazer a meditação antes de dormir, e eu pedi muito por um direcionamento, né, assim, eu pensando e refletindo e pedindo sinais
para que eu entendesse se era um momento de fazer, de migrar de área ou não. E aí aconteceram coisas muito estranhas, gente, que às vezes a gente não pode ignorar os sinais. O primeiro sinal que aconteceu foi um sonho, sim, um sonho muito doido. Eu sonhei que eu estava numa floresta e nessa floresta viviam duas bruxas. E essas bruxas viviam num casarão muito bonito no meio da floresta e árvore assim. E nesse casarão do lado tinha uma casa de árvore. E que elas ficavam me obrigando a entrar nessa casa de árvore com mais 6 meninas. E que a gente, quando entrava, a realidade mudava, o cenário mudava e era como se fosse clima de guerra, de sobrevivência. Eu não vou saber explicar, mas o tempo todo elas ficavam repetindo: Amanda, você tem que enfrentar os seus medos. A outra falava: a gente não passou por tudo o que passou para você ter medo de viver a vida agora. Mas elas falavam de um jeito não que eu sentia medo, mas era um jeito na qual eu entendia que elas queriam motivar-me a fazer alguma coisa. E na maioria de tudo que acontecia, eu lembro que eu só tentava fugir. Então elas ficavam: você não pode fugir dos seus medos. E quando eu acordei muito cansada, eu acordei muito refletindo nesse sonho. Parecia que essas bruxas me conheciam de algum lugar, como se a gente se conhecesse. E eu fiquei: que sonho doido, né? E não dei bola. E aí eu fui trabalhar como normalmente, como vocês me acompanham lá no Instagram, 7 horas eu estava lá na minha salinha trabalhando e postando para vocês conteúdo. Quando um dos operadores veio na sala, sentou do meu lado e perguntou o que eu estava fazendo lá no meio de tanta sujeira. Aí eu perguntei por que ele estava falando aquilo e aí ele começou a falar de tantas atitudes que algumas pessoas estavam tendo, que eram atitudes das quais não eram muito éticas e nem muito saudáveis para a equipe de trabalho. E ele estava ali desabafando tudo de errado que ele tinha pego e perguntou por que eu ainda estava ali, sendo que eu tinha tanto conhecimento e poderia escolher não estar passando por aqueles nervosos. E eu fiquei... Sabe quando você fica já encanada, porque eu já estava refletindo sobre o sonho. Aí me vem ele e questiona o porquê que eu ainda tô ali. Aí eu fiquei, assim, a gente conversando, mas eu fiquei pensando. E aí depois, na parte da manhã ainda, uma das moças que faz a segurança da nossa portaria da empresa, tem meu WhatsApp, começou a me mandar prints de vagas de emprego da nossa empresa, mas em outra cidade, que eram vagas na área de tecnologia. E aí eu perguntei para ela se ela tinha mandado para a pessoa errada. Ela falou: não, são vagas na sua área, por que você não tenta? Aí eu só visualizei e nem respondi, porque na hora eu tava ocupada, eu tinha que responder e-mail. Mas foram muitas coisas assim que eu comecei a refletir, juntar o sonho com o operador, com a moça da segurança. E aí, para terminar o dia, eu aqui tentando estudar o inglês na minha mesa, me vem o meu irmão. O meu irmão, ele já é formado na área de tecnologia, já trabalha hoje na área da tecnologia, já é bem estruturado também na área da programação, na verdade. Veio aqui me perguntar quanto que eu tinha de dinheiro guardado, por que eu não saía do meu emprego, para focar na área da tecnologia, fazer essa migração de carreira. Aí eu fiquei: não é possível. Acho que todo mundo tá dando sinais aí que é para eu sair dessa empresa que eu tô, sair da área administrativa. E aí eu contei para ele de tudo que tinha acontecido, né? Do sonho, do operador, da moça da segurança. E aí ele me deu risada e falou: tá todo mundo te dando sinais que é pra você sair logo. E eu fiquei realmente pensando nisso. Eu falei: nossa, olha como é. Às vezes a vida dá muitos sinais e a gente não percebe. Eu vi um post no Instagram que eu fiquei refletindo, que era assim, que às vezes a gente passa por alguma situação porque nós não percebemos os sinais que Deus dá, que tá na hora da gente sair ou mudar de ambiente. E eu fiquei refletindo muito nisso, porque às vezes a gente fica: ai Deus, por que eu tô passando por tal motivo, ou tal situação, ou por N coisas, só que a gente não percebeu que ele já deu sinais de que já era pra gente ter mudado alguma coisa, ter feito alguma coisa, ter saído de algum lugar.
E isso eu fiquei assim, faz 2 dias que eu estou muito refletindo sobre esse assunto e quis trazer aqui para vocês. Então, eu acho que com tudo isso eu quero dizer que preste atenção nos sinais que a vida te dá, principalmente quando você pede. E 2, teremos mais conteúdos aqui nesse canal agora focados na área de tecnologia e programação, porque aparentemente eu acho que vou acabar pedindo demissão no final do mês para migrar de carreira. Eu vou pedir demissão porque eu já entreguei currículos na área da programação e ninguém me chamou, provavelmente porque eu não tenho experiência em nenhum projeto de portfólio. Então, eu vou começar a mexer com GitHub, com construção de site para construir portfólio, muito lá no meu LinkedIn também. Se você quer me acompanhar nessas redes sociais, lê aqui a legenda do vídeo que eu tenho essas redes sociais linkadas aqui, para que eu possa me dedicar mais, né, a essas redes sociais. Eu vou ter que ficar em casa para construir coisas e depois mandar currículo de novo e ver se agora as empresas me contratariam por ver que eu tenho alguns projetos, que eu sei fazer algumas coisas. Porque a área da programação ela é diferente da área da administração nesse sentido. Na área da administração, você consegue falar na entrevista que você sabe fazer alguma coisa e depois você pesquisa no YouTube quando você precisar daquela informação, saber fazer aquilo. Já a área da programação, não, você precisa saber e tem que saber para que depois você não fique ainda mal falado ou difamado como mentiroso por você ter dito na entrevista que sabia fazer aquilo. Porque a área da programação, ela sim, ela evidencia quem realmente sabe fazer e quem não sabe fazer. E muitas vezes na área da programação a gente não tem tempo de ficar aprendendo tudo do zero ali na hora, porque você trabalha com muito prazo, né? Com muitas vezes, dependendo da função que você faz, com muita urgência e não tem aquele tempo de você ficar, deixa eu abrir o YouTube aqui e ver esses vídeos de 1 hora de como eu resolvo isso, ou de como eu faço isso, de como eu construo isso. A área da programação ela é um pouco diferente. Confesso que isso me dá um pouco de medo porque eu não tenho experiência nenhuma na área da programação. Eu tenho muito mais na área administrativa, tanto é que na área administrativa é muito confortável para mim. Mas vamos lá começar aí uma nova fase, um novo ciclo na vida, né? E eu vou compartilhando aqui com vocês como vai ser, como tá sendo, para mostrar para vocês se é ou não possível conseguir uma vaga. E se você quer acompanhar tudo isso, não se esqueça de se inscrever e ativar os sininhos das notificações, porque você se inscrevendo, você recebe os vídeos, né, no seu feed ali, mas ativando as notificações, a cada vez que eu postar um vídeo, você é notificado e aí você não perde sobre essas trajetórias que eu estou construindo nesse ano de 2025, porque sim, 2025 eu vou transformar minha vida. Não tem como mais a gente querer o sucesso e não correr atrás do sucesso. Eu sei que eu sou muito procrastinadora, então esse é o maior desafio que eu vou ter esse ano. E por isso eu estou te convidando a me seguir, porque eu vou te mostrar que se eu, com meu cansaço, meu sono e minha preguiça, consigo, você também consegue, tá bom? Então, não se esqueça de curtir o vídeo para me motivar a trazer mais conteúdos como esse e também de comentar aqui embaixo o que você acha sobre os sinais da vida e se você tem vontade também de migrar de carreira, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!